Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos lá continuar com a leitura da palavra de Deus. E hoje nós vamos ler Juízes 13, 14 e 15. Hoje nós vamos começar falando um pouquinho aí sobre entrar na história de Sansão, né? Sobre o nascimento de Sansão. E o capítulo 13 fala sobre o nascimento de Sansão. Então vamos lá? Ou você lê, você acompanha, escute da maneira que você achar melhor, tá bom? Os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal ante os olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, que se chamava Manoá. E sua mulher era estéril e nunca havia tido filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que tu és estéril e nunca tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem licor, nem comas coisa imunda. Pois eis que conceberás e darás à luz um filho, e navalha não passará sobre a sua cabeça, porque o menino será nazireu para com Deus desde o seu nascimento, e ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. A mulher veio e contou a seu marido, dizendo: Um varão de Deus veio a mim, cujo aspecto era como o aspecto de um anjo de Deus, temível em grande maneira, e não me disse seu nome. E me disse: Eis que tu conceberás e darás luz a um filho. Portanto, agora não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque este menino será nazireu para com Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então orou Manoá ao Senhor e disse: Senhor meu, eu te rogo que aquele varão de Deus que enviastes volte agora para vir a nós e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, mas seu marido Manoá não estava com ela. A mulher correu prontamente para avisar seu marido, dizendo: Eis que me apareceu aquele varão que veio a mim no outro dia. E se levantou Manoá e seguiu sua mulher, e veio ao varão e lhe disse: És tu aquele varão que falou com esta mulher? E ele disse: Eu sou. Então Manoá disse: Quando tuas palavras se cumprirem, como deve ser o modo de viver do menino? O que devemos fazer com ele? E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: A mulher deverá guardar-se de todas as coisas que eu lhe disse. Não tomará nada que proceda da videira, não beberá vinho nem bebida forte, e não comerá coisa imunda, guardará tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Rogo-te que nos permitas deter-te e te prepararemos um cabrito. O anjo do Senhor respondeu a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. Mas se quiseres fazer holocausto, ofereça-o ao Senhor. E não, e não sabia Manoá que aquele era o anjo do Senhor. Então disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumpra a tua palavra te honremos? O anjo do Senhor respondeu: Por que perguntas pelo meu nome, que é admirável? O que é admirável? Manoá tomou um cabrito e uma oferta e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E o anjo fez um milagre ante aos olhos de Manoá e de sua mulher. Porque aconteceu que quando o chama subia do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar ante os olhos de Manoá e de sua mulher, os quais se prostraram em terra. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá nem para sua mulher. Então soube Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá a sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Sua mulher lhe respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta, nem nos teria feito ver tudo isto, nem nos anunciaria tudo o que disse. A mulher deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a se manifestar nele, nos acampamentos de Dan, em Zorá e Estaol. Capítulo 14. Sansão e a mulher filisteia de Tímina. Desceu Sansão a Tímina e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, dizendo: Eu vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Rogo-vos que a tomai para mim por mulher. Seu pai e sua mãe disseram: Não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem em todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus incircuncisos? E Sansão respondeu a seu pai: Toma-te esta por mulher, porque me agrada.
Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, porque ele buscava ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão desceu com seu pai e com sua mãe, a Tímina, e quando chegaram às vinhas de Tímina, viu um leão jovem que vinha rugindo em seu encontro. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada em sua mão. E não declarou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Desceu, pois, e falou à mulher, que se agradou dela. Voltou depois de alguns dias para tomá-la, afastou-se do caminho para ver o corpo morto do leão. E eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas e um favo de mel. E tomou em suas mãos e foi-se comendo dele pelo caminho. E quando alcançou seu pai e sua mãe, deu também para eles que comesse, mas não lhes contou que havia tomado aquele mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai para onde estava a mulher, e Sansão deu ali um banquete, segundo o costume dos moços. Aconteceu que, quando eles lhe viram, tomaram 30 companheiros para que estivesse com ele. Sansão lhe disse: Eu vos proporei agora um enigma, e se nos 7 dias do banquete puderes decifrá-lo e declará-los a mim, eu vos darei 30 camisas de linho e 30 túnicas. Mas se não puderdes declará-lo a mim, então vos terei de me dar 30 camisas de linho e 30 túnicas. E eles responderam: Propõe teu enigma e ouviremos. Então lhes disse: Do devorador saiu comida, e do forte saiu doçura. Eles, em 3 dias, ainda não havia decifrado o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Convence teu marido que nos declare este enigma, se não quiseres que queimemos a ti e a casa de teu pai. Acaso nos convidastes aqui para nos despojar? A mulher de Sansão chorou na presença dele e disse: Somente me aborreces e não me amas, pois não me declaras o enigma que propusestes aos filhos do meu povo. E ele respondeu: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e o declararei a ti? Ela chorou na presença dele os 7 dias, e eles tiveram banquete, mas ao 7º dia ele lhe declarou, porque ele pressionava, e ela o declarou aos filhos do seu povo. No 7º dia, antes do sol se pôr, as cidades lhes disseram: Que coisa mais doce que o mel, e que coisa mais forte que o leão? E ele lhe respondeu: Se vós não arasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto meu enigma. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e desceu a Ascalon, e matou 30 homens dele, e tomando seus despojos, deu as mudas de vestido aos que haviam explicado o enigma. E acendido a cólera, voltou-se para a casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada a seu amigo mais íntimo dentre os seus companheiros. Capítulo 15. Sansão queima as searas dos filisteus. Aconteceu depois de algum tempo que nos dias da ceifa do trigo, Sansão foi visitar sua mulher, levando um cabrito, e disse: Quero entrar na câmara de minha mulher. Mas o pai dela não deixou entrar. E ele lhe disse seu pai: Persuadi-me de que não a amavas, e dei a teu companheiro. Mas a sua irmã menor não é mais bonita que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então disse Sansão: Que os filisteus não me acusem esta vez, se lhes der prejuízo. Foi Sansão e caçou 300 raposas, e tomou fachos, e juntou cauda com cauda, e pôs um facho entre cada duas caudas. Depois, acendendo os fachos, soltou as raposas nas searas dos filisteus, e queimou as searas amontoadas, e em pé vinha as olivas. Disseram os filisteus: Quem fez isto? E lhes contestaram: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tirou sua mulher e a deu ao seu companheiro. E vieram os filisteus e queimaram tanto ela como seu pai. Então Sansão lhe disse: Já que assim havias de fazer, juro que não pararei até ter vingado de vós, e depois os deixarei. E o feriu perna e coxa com grande mortandade, e desceu e habitou na fenda da penha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, e se estenderam por Lei. Os varões de Judá lhes disseram: Por que subistes contra nós? E eles responderam: Subimos para prender Sansão e para fazer a ele
como ele nos fez. Vieram 3.000 homens de Judá para a cova da penha de Etã, e disseram a Sansão: Não sabes tu que os filhos dominam sobre nós? Porque fizestes isto? Ele lhe respondeu: Eu lhes fiz como eles me fizeram. Eles lhe disseram: Nós viemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão lhes respondeu: Jurai-me que vós não me matareis? E eles responderam dizendo: Não, somente te prenderemos e te entregaremos em suas mãos, mas não te mataremos. Então ataram-lhe com cordas novas e lhe fizeram vir a rocha. E assim que veio até Lei, os filisteus saíram ao seu encontro, dando gritos de júbilo. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, e as cordas que estavam em seus braços se voltaram com linho queimado, com fogo, e as armaduras caíram das suas mãos. E achando uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a tomou, e matou com aquela a 1.000 homens. Então Sansão disse: Com a queixada de um jumento derrotei montão sobre montão. Com a queixada de jumento matei 1.000 homens. E dito isso, lançou a queixada e chamou aquele lugar de Ramat-Lei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: Tu destes esta grande salvação pela mão do teu servo, e eu agora morrerei de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu um buraco que está em Lei, e saiu dali água, e ele bebeu, e recobrou o seu espírito, e o se reanimou. Por isso chamou o nome daquele lugar de En-Acoré, o qual está em Lei até hoje, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém? Terminamos de ler aqui capítulo 15, 13, 14 e 15. Amanhã nós estaremos de volta para ler o capítulo 16, 17 e 18. Meditem na palavra, orem. Peçam ao Senhor que venha falar com você. Até amanhã.